Segundo dia da semana de repescagem aqui no Bom de Bíblia, começando para você. Nós estamos aqui com o Paulo e com a Marcela. No momento, o Paulo tem 1.650 pontos e a Marcela 1.550. Na primeira semana que eles participaram, eles perderam, mas fizeram tantos pontos que voltaram e agora estão estudando a Bíblia mais uma vez junto contigo. Eles querem continuar sonhando com a viagem para Israel e por isso estão respondendo o máximo de perguntas possíveis aqui no programa de maneira correta, assim como você que está querendo acertar tudo aí também. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma rápida pausa de 30 segundos. Você nem vai beber água, nem vai no banheiro, fica sentadinho aí, assiste o intervalo bem rapidinho, uma propaganda bem legal e eu já volto. Eu te avisei que era rapidinho e já tô de volta. Se alguém não me obedeceu, foi lá na cozinha pegar água, chama de volta. É isso, ó, começou o Bom de Bíblia de novo. Estamos de volta na semana de repescagem com o Paulo e com a Marcela. A Marcela, 1.550 pontos, o Paulo, 1.650 pontos. Apenas 100 pontos os separam. E eles estão aqui na semana de repescagem, hoje o segundo dia, porque nas suas semanas iniciais perderam, mas fizeram tantos pontos que voltaram. E eu sei que tem muita gente torcendo por eles aí em todo o Brasil. Gente, muito legal ter vocês de volta aqui, Marcela, Paulo, sejam bem-vindos. Lembrando, Marcela é natural de Sucre, na Bolívia, mas está morando atualmente em Olinda, Pernambuco. Está fazendo vários trabalhos ali com venda de livros, né? Que é um projeto chamado Colportagem. E também você trabalha como professora de idiomas, no caso espanhol, né? No Centro de Influência Vida e Saúde ali em Olinda. É isso, né, Marcela? O Espaço Vida e Saúde. Espaço Vida e Saúde. Muito bem. Quer mandar um abraço para alguém aí que de repente está torcendo por você, te acompanhando? São muitos, né? A toda a União Nordeste, a Associação Pernambucana, os colportores, o Espaço Vida e Saúde, meus alunos, né? Também os clientes, as pessoas que eu conheci na colportagem e também, especialmente para a minha família na Bolívia. Ok, muito bem. Eles estão assistindo você lá da Bolívia, participando aqui do Bom de Bíblia, muito legal. Saludos à Bolívia. Muito bem, então. E você, Paulo, quer mandar um abraço para alguém, pessoal que está torcendo por você? Quero sim. Quero mandar um abraço para os meus pais, que estão lá no sertãozinho, lá no assentamento de Campinaçu. Meu pai está nervoso lá, né? É mesmo? Por mim também. Calma aí, como é que é o nome dele? É Antônio. Seu Antônio, calma aí que tá tudo certo aqui, tá tudo sob controle. E também para o pessoal de Minaçu, o pessoal da igreja, um abração para os irmãos de lá. E para meus irmãos também que moram lá. E um irmão também que mora com meu pai lá. Quero mandar também um abraço para Davi Aloide, de Anápolis, onde eu morei 13 anos, e também para o pessoal da igreja do Jundiaí, de Anápolis também. Muito bem, abraços dados pelo Paulo. Volto a te lembrar que nós estamos estudando os 5 primeiros livros do Antigo Testamento nessa temporada do Bom de Bíblia, o Pentateuco, que vai de Gênesis até Deuteronômio. E os nossos amigos aqui, eles têm direito a 4 tipos de ajuda. Na verdade, cada um tem direito a 2, né? Mas são 4 cartinhas aqui com ajudas. A primeira é a Bíblia de Estudo Andrews. Eu gosto sempre de mostrar aqui que é uma Bíblia muito completa para o seu estudo da Palavra de Deus. Você pode adquirir a sua em cpb.com.br. Sempre que a gente usa aqui no programa, lendo algumas referências bíblicas, alguns detalhes, é com ela que nós estudamos, porque ela é muito detalhista em várias questões e muito explicativa em alguns pontos que são complicados da Bíblia e mesmo aqueles que não são tão complicados, ela nos ajuda com vários detalhes para a gente poder se aprofundar na Palavra de Deus. Biblia.com.br, que é o site mais completo para você poder aprender sobre a Palavra de Deus e inclusive ali você pode encontrar instrutores bíblicos. Você quer aprender mais sobre a Bíblia, mas não tem ninguém para te ajudar? Entra no biblia.com.br, pede ajuda dos instrutores bíblicos e eles estarão prontos a te dar um estudo bíblico, a te ajudar a se tornar um bom de Bíblia, um conhecedor da Palavra de Deus. E também a ajuda dos estudantes de teologia do Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, Campus Engenheiro Coelho, que é nosso parceiro aqui no programa Bom de Bíblia.
Muito bem, você aí de casa tá pronto? Vocês dois estão prontos? Podemos começar? Tá com as Bíblias, tá com a Bíblia em mão aí? Como é que é? Nasci pronto. Nasceu pronto, muito bem. Então, Paulo, falando nisso, começo contigo então. Pergunta na tela para você. O tabernáculo tinha 10 cortinas de linho retorcido. Qual era o comprimento de cada cortina? Opção A, o comprimento de cada cortina era de 24 côvados. Opção B, o comprimento de cada cortina do tabernáculo era de 26 côvados. O comprimento de cada cortina era de 28 côvados ou o comprimento de cada cortina era de 30 côvados, valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Paulo. Segundos. Caso você tenha alguma dúvida, lembrando que você tem direito a 2 ajudas. Cinco segundos. Se você quiser pedir ajuda, tem que pedir agora. Eu vou responder. Ok. Vai responder qual? Vou responder a letra C. C. 28 côvados. Está seguro disso? Tô. Ok. Então pode escolher opção C e confirma, por favor. Vamos ver se a resposta está correta. A resposta está em Êxodo 26:2. Você aí de casa, acompanha comigo. Êxodo, capítulo 26, versículo 2. Êxodo 26:2. Diz assim: o comprimento de cada cortina será de 28 côvados e a largura de 4 côvados. Todas as cortinas serão de igual medida. Então, acertou o Paulo, fez 100 pontos. E você aí de casa, olha só que interessante. 26 côvados, a gente não sabe, né, quanto que é, tal, não é uma medida que a gente usa como centímetros, metros, mas a Bíblia de Estudo Endels, ela tem aqui, a gente vai em 28 côvados na nota de rodapé, e diz aqui, as 10 cortinas internas tinham por volta de 13 metros de comprimento. Então, 13 metros de comprimento, dá mais ou menos aí esses 28 côvados. E aí, olha só que interessante que a Bíblia Endels tem também, não sei se dá para mostrar bem aqui na câmera, nós temos os móveis do tabernáculo, vários detalhes do tabernáculo. A Bíblia de Estudo Endels traz para você essa ilustração, para você conseguir entender melhor como era o tabernáculo e os seus móveis internos. Muito bem, fez 100 pontos, o Paulo está com 1.750 pontos. Marcela, pergunta para você, tentar tirar a diferença aí para o Paulo, valendo 100 pontos. Pergunta: quantas cortinas de pelos de cabra eram usadas para cobrir o tabernáculo? Opção A, eram 7 cortinas de pelo de cabra usadas para cobrir o tabernáculo. Opção B, eram 10 cortinas. Opção C, eram 11. Ou não, opção D, eram 12 cortinas de pelos de cabra para cobrir o tabernáculo, valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Marcela. Posso? Pode responder, fica à vontade. Ela vai de 11, opção C. Ela confirmou a resposta, será que está certo? Eu vou voltar naquele mesmo capítulo ali, porque é ali que está tudo. Êxodo 26, versículo 7. Êxodo 26, versículo 7. Diz assim, você acha que ela acertou, Paulo? Mas só vai valer ponto para ela, viu? Se você acertar também. Tranquilo. Farás também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. 11 cortinas farás. Acertou então a Marcela. Então fez outros 100 pontos e está com 1.650 pontos no placar. Agora, pergunta para você, Paulo. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Qual era o comprimento e a largura do átrio do tabernáculo? Lembrando, o átrio é aquela parte do pátio, né? Onde os sacerdotes circulavam, faziam sacrifícios, etc. Opção A, 80 côvados de comprimento por 40 côvados de largura. Opção B, 90 côvados por 45 côvados de largura. Opção C,
100 côvados de comprimento por 50 côvados de largura, ou opção D, 110 côvados de comprimento por 55 côvados de largura, valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Paulo. Vou responder. Já sabe a resposta? Eu acho. Ok. Aparentemente ele está seguro, né? Está indo direto aqui na resposta. Opção C, 100 côvados por 50 côvados, é isso? Confirma então, por favor, a sua resposta. Você pode clicar em confirmar, por favor? Estava pensando um pouquinho. Ah, estava pensando um pouquinho para ver se mudava ou não? Entendi, entendi. Ok, mas não mudou, né? Vai de 100 côvados por 50. Tranquilo. Então tá bom. A resposta do Paulo, 100 côvados por 50, está correta. É isso mesmo, Paulo. 100 côvados por 50. Você encontra essa resposta em Êxodo, no capítulo 27, esse mesmo aí. Não, a gente estava lendo 26, né? Na sequência, 27, 18. E só para você saber, na Bíblia de Estudo Andrews tem essa informação. Essa medida, né? 100 côvados por 50 seria o equivalente mais ou menos a 45 metros por 23 metros. Ponto do dedo maior com Isso, o côvado, para você ir de casa, né, que não está acostumado, era medido da ponta do cotovelo, aqui da base do cotovelo, até a ponta do dedo médio. Dava mais ou menos aí uns 45, porque cada um tem um tamanho de braço, né? Mas dava mais ou menos uns 45 centímetros aí. Muito bem, 1.850 pontos para o Paulo, 1.650 pontos para a Marcela, mas a Marcela pode fazer outros 100 pontos agora. Pergunta na tela para você, Marcela. Qual o nome do filho de Lia que foi gerado por conta de Raquel ter pedido que lhe desse um punhado de mandrágoras? O filho de Lia, que foi gerado após essa situação toda, opção A foi Zebulon, opção B foi Issacar, opção C foi Judá, opção D foi Levi, valendo 100 pontos. 30 segundos para você, Marcela. Qual o filho de Lia que foi gerada por conta de Raquel ter pedido que lhe desse um punhado de mandrágoras? Ah, não estou entendendo em português, mas agora já entendi. Entendeu? É. Ok. Lia teve um filho depois dessa situação aí, né? Qual é a sua resposta? Lembrando que se você quiser pedir ajuda, você tem 3 segundos. Ok, ela vai responder. Ela vai de B, Issacar. Ok, pode confirmar, por favor. Já acabou o seu tempo, muito bem. E a resposta? Ai, nossa. Você não tem certeza se é isso? É. Bom, vamos ver agora. Eu me apressurei por contar, mas... Agora já foi, mas a tua resposta é B, Issacar. E a resposta correta para essa pergunta, eu vou ler. Não tenho tempo, produção? Ok, então eu vou dar a resposta, então. A resposta você aí de casa encontra em Gênesis, capítulo 30, versículos 16 a 18, ok? E a resposta correta é a opção B, Issacar, Marcela. Sim, acho que foi uma confusão. Pode ficar tranquila, viu? O Paulo também ficou tenso com ela aqui? Intervalo entre Judá, né? Eu como que não entendi filho, muito, né? foi gerado. Porque eu sei quem ou seja, eu pensava em Rubem, mas depois gerado. Ah, ok. É, exatamente. É quem ela deu à luz. Fez 100 pontos a Marcela. Pode ficar tranquila, Marcela. Tá com 1.750 pontos, 1.850 pontos para o Paulo. A gente faz um rápido intervalo e fique ligado, porque logo depois do intervalo você acompanha as perguntas de verdadeiro ou falso e também o caça-palavras. Então a gente vai para um rápido intervalo e fique ligado, porque a gente volta já com o Bom de Bíblia. Bom de Bíblia de volta no segundo dia da semana de repescagem entre a Marcela e o Paulo. Os dois aqui estão acirrados. O Paulo, por enquanto, com 1.850 pontos e a Marcela um pouquinho atrás, só 100 pontos atrás, 1.750 pontos. E ela está tentando tirar a diferença aqui, porque, obviamente, ela quer terminar a semana com mais pontos, porque aquele que tiver mais pontos ao final dessa semana avança para a próxima fase e continua sonhando com a viagem para Israel. Falando em viajar para Israel, vamos para lá agora? Vamos sim, junto com o pessoal do programa Viaje Comigo.
O vencedor do Bom de Bíblia dessa temporada vai conhecer Israel e você pode viajar junto com ele. E um dos lugares que vamos visitar é a Fortaleza de Massada. Construída por Herodes no alto de uma montanha isolada, Massada tem uma vista privilegiada do Mar Morto. Descubra como viajar junto com Viaje Comigo para Israel no site viajecomigo.tour.br. Espero você! Então acesse viajecomigo.tour.br. E lembrando que o segundo lugar dessa temporada também ganha um grande prêmio, que é uma coleção de comentários bíblicos Logos. Eles te ajudam a ser uma pessoa melhor de Bíblia, né? Um bom de Bíblia, porque são 9 volumes com vários comentários sobre a Bíblia inteira e é publicado pela mesma editora que publica a Bíblia de Estudo Andrews, a CPB, a Casa Publicadora Brasileira. Se você quiser adquirir o seu comentário bíblico Logos, também acesse cpb.com.br. Muito bem, Paulo, vamos então agora para a sessão de perguntas de verdadeiro ou falso. Prestem atenção aos detalhes, porque pode ter pegadinha por aí. Afirmação na tela para você, Paulo, valendo 100 pontos. Depois de construído o tabernáculo, a Páscoa só poderia ser celebrada ali, no tabernáculo. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Paulo. (20 segundos). Lembrando que você pode pedir ajuda caso queira. Eu vou no falso. Vai no falso? Porque você acha que a Páscoa poderia ser celebrada em outros lugares que não apenas no tabernáculo após a construção dele, correto? Sim, pensei assim, quando alguém estiver viajando, aí fica para o segundo mês, onde ele estiver, ele pode celebrar. Ok, muito bem. Vamos ver então a resposta. A gente encontra em Deuteronômio, capítulo 16, versículos 5 e 6. Vamos ler o que diz a Bíblia sobre essa situação para ver se o Paulo acertou ou errou. Acompanha comigo em casa, Deuteronômio 16, 5 e 6. Deuteronômio 16, 5 e 6. Diz assim: não poderás sacrificar a Páscoa em nenhuma das tuas cidades que te dá o Senhor teu Deus, senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome. Ali sacrificarás a Páscoa à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Então, nesse caso, só poderia ser feito no santuário. Inclusive, quando, aí a gente vai ter que ver em outros versos aqui, quando a pessoa estivesse viajando, poderia ser feito no mês seguinte, mas apenas no santuário. A Bíblia de Estudo Andrews ainda, inclusive, nos ajuda, porque você deve ficar pensando, não, mas tinha um outro lugar que podia ser celebrado a Páscoa. Na nota de rodapé, a gente vem aqui no versículo 16, 6, e diz assim: a Páscoa e a festa dos pães asmos eram, a princípio, celebradas em casa, como aconteceu quando eles saíram do Egito, né? Quando, porém, o santuário / templo tivesse uma localização permanente, como era esse caso, os israelitas iriam até lá para participar de tais eventos sagrados. Portanto, não acertou o Paulo, não faz 100 pontos, está com 1.850 pontos, é a tua chance de encostar no placar e empatar tudo. Marcela, pergunta na tela, na verdade, afirmação na tela, atenção aos detalhes. Tinha Jacó 130 anos quando foi para o Egito. Viveu no Egito por 17 anos e morreu com 147 anos de idade. Isso tudo é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos para você, Marcela. Marcela vai de verdadeiro, é isso, Marcela? Confirmou a resposta. Tá segura disso? Ok. Tá só que às vezes quando a gente está aqui... Dá a pressão, né? Mas ok, ela vai de verdadeiro. E a resposta correta para essa afirmação está... Tá correta, Marcela, é isso mesmo.
é verdadeira essa afirmação? E a resposta você aí de casa encontra em Gênesis, no capítulo 47, no versículo 28. Tá tudo empatado por aqui, gente. 1.850 pontos a 1.850 pontos. E agora nós vamos para o Caça-Palavras. Muito bem, e agora com tudo empatado por aqui, nós vamos para o Caça-Palavras, que nessa segunda fase está com uma dinâmica um pouquinho diferente. Os nossos competidores vão tirar 2 palavras aqui do nosso potinho. Aí ele vai poder ler a palavra, né, as 2 palavras, ele escolhe uma para ficar com ele e ele vai ter que falar um verso com essa palavra e a outra palavra passa para o outro concorrente. Bom, se ele em 10 segundos acertar o verso bíblico que contém essa palavra que ele tirou, faz 150 pontos. Se der a referência bíblica também, faz outros 50 pontos. Então pode fazer até 200 pontos por cada palavra acertada. Só um detalhe, a Marcela, ela é natural da Bolívia, ela vai tentar falar em português aqui os versos, mas se por algum acaso ela não se lembre, ela pode falar em espanhol desde que contenha a palavra aqui em questão. Ok? Vamos começar com você, Paulo. Vamos lá. Eu vou tirar 2. Tire 2, por favor. Segure com você essas 2, ok? Essas 2 aqui. Muito bem, leia as 2. Não em voz alta, só olhe, escolha a sua, ok? Escolhi. Com qual você vai ficar? Fica com essa. Ok, então essa daqui eu lerei para a Marcela depois. Pode mostrar, por favor, para a câmera qual é a palavra que você tirou, Paulo? A palavra vida. 10 segundos, um versículo da Bíblia que contém a palavra vida. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Muito bem, acertou a referência bíblica e também o verso, fez 200 pontos o Paulo. E a palavra que ele escolheu para a Marcela foi a palavra amor. 10 segundos, um versículo bíblico com amor, Marcela. 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Muito bem, acertou o verso bíblico e também a referência bíblica, fez 200 pontos a Marcela. Bom, agora eu vou estender a possibilidade para a Marcela escolher a palavra, ou melhor, as 2 palavras. Pode mexer aí e escolha 2 palavras. Ok, escolheu. Muito bem. Olhe quais são as palavras e escolha a que vai ficar com você e a que você vai dar para o Paulo. Eita. Muito bem. Então, ela escolheu a palavra que está ali. Pode mostrar para a tela, por favor, a tua palavra. A palavra que ela escolheu para ela foi graça. 10 segundos, um versículo bíblico com graça. Apocalipse 22, 21. A graça de Jesus seja com todos. A graça de Deus seja com todos, você acha? Ok. A graça de Deus seja com todos, essa é a sua resposta? Ou a graça de Jesus seja com todos? Em espanhol, que a graça do Senhor Jesucristo seja com todos, ou seja com vosotros. Muito bem, então a tua última escolha em espanhol bateu realmente com a Bíblia. Em português seria a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Então fez 200 pontos, acertou a referência bíblica e acertou o texto bíblico. Muito bem, e a palavra que a Marcela escolheu para o Paulo foi a palavra pecado. 10 segundos, um verso bíblico com pecado. Paulo. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, Paulo acertou o verso bíblico e também a referência bíblica, fez outros 200 pontos. No total, os dois fizeram 400 pontos cada um nessa prova e continua tudo empatado aqui. 2.250 pontos para a Marcela, 2.250 pontos para o Paulo. Olha, eu vou te dizer, viu? A última vez que a Marcela esteve empatada nesse jogo, esse jogo quase não terminava porque ficou empatado até o último dia. Será que vai ser assim até o final dessa repescagem? Será que a gente vai ter que fazer várias provas para desempatar esse jogo? Olha,
Você não vai perder um segundo desse programa e eu te espero amanhã aqui no Bom de Bíblia. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.